Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir posteriormente. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom dia, você que vai nos assistir depois também, seja bem-vindo. Boa tarde, você também é muito bem-vindo. Vamos convidar uma vez mais Jesus para nos visitar. Esse sonzinho harmonioso da Ave Maria, nos aconchegando sempre a essa Mãe amorosa e ao seu Filho amado Jesus, nosso irmão. Então vamos encerrando agora com ela, vamos entrar em conexão com esse Mestre Jesus. São exatamente 19 horas. Então, elevando nosso pensamento a Ti, Mestre amado, agradecemos por mais uma semana, agradecemos pelas bênçãos que recebemos. São tantos os pedidos que fazemos, Mestre. Mas sabes, Mestre, que é pela nossa pequenez, muitas vezes pelas nossas atitudes, falhamos, nos arrependemos e acabamos pedindo teu amparo, a tua proteção, a tua luz na solução de alguns problemas, dificuldades que enfrentamos. Mestre, te rogamos uma vez mais o medicamento nas nossas águas. Te pedimos, Mestre, que visite cada ambiente onde se encontra um irmão que neste momento se conecta a Ti. Te rogamos também por aqueles que ainda não sabem do Teu amor incondicional, não sabem que Tu estás sempre com as mãos estendidas na nossa direção, nos pedindo que coloquemos em Tuas luminosas mãos os nossos problemas, sofrimentos e aflições, para que Tu leves tudo ao Pai. E sabemos que nenhuma oração, nenhum pedido nosso fica sem resposta. Por isso, Mestre amado, queremos Te agradecer uma vez mais e convidar a Ti e aos nossos anjos de guarda que fiquem conosco, nos abençoando, protegendo e amparando. E mais este Evangelho no lar. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, como já dissemos. Hoje nós vamos fazer a leitura lá no capítulo 10, item 16, a indulgência. Vamos falar um pouquinho, mas primeiro trouxemos, como sempre, do livro Vivendo o Evangelho, a reflexão do nosso irmão André Luiz. Esse livro que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho. E o Espírito André Luiz sempre vem nos ajudar, sempre nos levando a reflexões. E nos diz André Luiz a respeito desse capítulo 10, item 16. Não confunda, não critique, mas ajude. Não censure, mas corrija. Não julgue, mas aconselhe. Não condene, mas socorra. Não repreenda, mas ensine. Não acuse, mas esclareça. Não reprove, mas explique. Não desmereça, mas encoraje.
Não incrimine, mas auxilie. Não discuta, mas resolva. Não seja juiz do próximo, mas faça alguma coisa em favor dele, tendo a sinceridade de não confundir a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo. É bem interessante o que nos diz André Luiz aqui, quando ele fala não confundir a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo, né? Porque às vezes para nós é mais cômodo, eu ajudo e me livro, nem vou dizer que se fizesse de outra forma não daria esse resultado. Então, fazer com que o irmão veja aquilo que está correto. Por isso que diz assim, não censure, mas corrija. Porque aquele irmão que está fazendo uma coisa errada, ou até mesmo nós, que seja um irmão na nossa direção, não é? Precisamos saber onde estamos errando, senão vamos continuar, porque muitas vezes estamos enceguecidos. Diz aqui, não critique, mas ajude, não censure, mas corrija, não julgue, mas aconselhe. Então, de nada adianta, como diz André Luiz, eu ser juiz, ficar apontando o dedo. Não, eu preciso aconselhar, né? É muito interessante. Não repreenda, mas ensine. Que a gente faça o certo, diga como é o certo, né? Para isso eu não preciso apontar dedo, esbravejar, xingar, não é? Não precisamos. É isso que nós precisamos aprender, segundo André Luiz. Então vamos à leitura de hoje. Diz assim: a indulgência. Espíritas, hoje queremos falar da indulgência, esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou, se os vê, evita falar neles, divulgá-los. Ao contrário, encobre-os para que só delas sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta a abrandá-los. Mas uma desculpa plausível, séria, nada daquelas desculpas que, tendo áreas de atenuar a falta, na verdade, a ressaltam com pérfida habilidade. Né? A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Ela não faz observação chocante, nem traz repreensões nos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Que vós que censurais, não fizestes o que repreendeis? Que sois melhores que o culpado? Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sempre para nós, não é? Precisamos olhar para nós antes de apontar para o nosso irmão. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com o próximo. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E vós, que gritais tão alto, anátema, talvez tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos,
pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja, desanima e irrita. Isso nos disse José, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. E vamos ver o que nos diz o roteiro sistematizado, que sempre vem nos auxiliar no entendimento das nossas leituras do Evangelho. Diz assim o roteiro: o que é indulgência? É uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. E que benefícios proporcionamos ao próximo sendo indulgentes? A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorar e a proceder também com indulgente. E isto propicia a que se regenerem de suas possíveis faltas. A nossa indulgência tem ainda o efeito salutar de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia, e isto o torna feliz. E quanto a nós próprios, que benefícios ela nos proporciona? A conquista do coração do próximo, da sua amizade, além do bem-estar que experimentamos, decorrente da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros. A pessoa indulgente torna-se simpática, angariando o reconhecimento daqueles que a cercam, e isto é motivo de júbilo para ela. Sendo indulgentes, não estaremos acobertando o erro que deve ser corrigido? É evidente que o erro deve ser corrigido. Entretanto, a justiça divina age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. A nossa indulgência para com ele o auxiliará a despertar para essa realidade. Se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos sê-lo com relação ao nosso próximo. É difícil ser indulgente? Sim. Em face do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar algum comportamento seu. Daí a necessidade urgente de cultivar essa virtude. E é bem difícil se pararmos para analisar. Muitos de nós nem aquelas palavrinhas de cortesia que aprendemos lá no primeiro ano, no prézinho, muitos não utilizam, que é o por favor, obrigado, né? Me dá licença aí, né? Ou com licença, que as crianças dizem. Então, se muitos de nós nem se utilizam ainda, mais fácil é criticar, apontar o dedo. Então, precisamos sempre olhar para nós. E é importante lembrarmos que o Pai é misericordioso com as nossas faltas, então, porque nós precisamos aprender também a ser com os nossos irmãos. E uma coisa que nos facilita bastante é justamente pensar assim: se eu ainda cometo erros, faltas para com o meu próximo, ainda sou infeliz em determinadas situações, digo algumas palavras que não deveria, né? Mesmo que eu me arrependa, mas sabemos que a palavra depois de proferida não há como voltar atrás, foi uma pedra. Então, fica mais fácil
perdoarmos e compreendermos o nosso irmão que falha, que erra conosco. Hoje, a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Isso nos disse irmão Saulo no Astronautas do Além, a lâmpada acesa. E por que não devemos ser indulgentes para com nós mesmos? Porque os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Quando somos indulgentes conosco, estamos na realidade dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Busquemos então perquirir a própria consciência, a fim de avaliar o que há de ruim em nós que precisa ser corrigido. Prescreve-nos o Evangelho que devemos, no próximo, enaltecer-lhe as qualidades, em nós, buscar o que há de ruim e corrigir. E muitas vezes nós fazemos justamente o contrário. Só vemos a maldade no próximo, né? E nós somos cheios de qualidades, então nós precisamos ver isso. Que sentimento desperta a indulgência? A indulgência atrai, ergue, acalma e aquieta os corações tumultuados pela consciência culpada. A expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro. Então, quando vemos aquele irmão que errou, está se sentindo super mal, vamos lá abraçar e tentarmos sempre compreender, por pior que seja. E o rigor, que sentimentos atrai? O desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. A expectativa de reprimenda conduz à hipocrisia proposital. Então, nós precisamos olhar para nós, é a nossa reforma íntima aí, como sempre falamos, sempre batendo na mesma tecla, né? E nós precisamos disso, precisamos olhar para dentro de nós para nos melhorarmos um pouquinho mais a cada dia. Sede indulgentes com as faltas do outro, sejam quais forem. Só julgueis com severidade vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como a tiverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre as faltas dos homens, e velando-as, assim, aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca esqueçais de dizer-lhe em pensamento, e, sobretudo, através de vossos atos. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas palavras sublimes. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. O que vós pedis ao Senhor solicitando-lhe o perdão é apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que nada vos deixa, pois Deus se contenta em esquecer vossas faltas e não pune, mas também não mais recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio ao bem que não se fez, e ainda menos ao mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Pedindo-lhe perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para não mais cair em erro, e a força necessária
para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual poderei somar a reparação ao arrependimento. É importante lembrarmos que não basta nos arrependermos, precisamos tentar reparar, né? Pedir desculpas, perdão, e se lesamos de alguma forma, vamos tentar reparar. Quando perdoais a vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu muitas vezes é bem transparente a vossos olhos. Levai-lhes, junto com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediris ao Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai com exemplo desta caridade ativa e incansável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, desde que passou a ser visível apenas aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos vós vossa cruz e escalai penosa, mas corajosamente vosso calvário, porque no topo está a glorificação. Isso nos disse também João, bispo de Bordeaux, em 1862. Bem importante, cada um de nós tem aqui a sua missão, a sua prova, a sua expiação. E aí diz assim o roteiro: por que é necessário julgar com severidade as nossas próprias ações? Porque a nossa felicidade só é edificada mediante ações voltadas para o bem. Daí a necessidade de julgar com bastante rigor os nossos atos, a fim de corrigir os desvios e selecionar aqueles que efetivamente nos conduzem ao bom caminho, tomando-os por conduta. Quanto às ações do próximo, compete-nos apenas relevá-las, deixando a Deus o encargo de julgá-las. Por isso que no início, no item 16 desse capítulo 10, nos diz para não sermos juízes severos com os outros, mas sim com nós mesmos. Com quem em especial devemos usar de indulgência? Com todos os nossos irmãos, sem qualquer distinção. Esse sentimento doce e fraternal que deve nortear o nosso comportamento é para ser estendido a todos os que nos compartilham a existência. Jesus, ao nos prescrever que amássemos uns aos outros, não estabeleceu quaisquer condições ou limites para isso. E por que devemos ser indulgentes para com os outros? Porque precisamos igualmente de indulgência, já que não somos perfeitos. Ademais, o nosso Pai, pela sua infinita bondade, usa constantemente de indulgência para conosco. A indulgência de que Deus se utiliza para conosco constitui o efeito reversivo da indulgência que usamos para com os nossos semelhantes. Nós não podemos pedir uma coisa que nós não praticamos. Então, nós precisamos começar a pensar. E que efeito produzirá a nossa indulgência no próximo? A nossa reação pacífica e compreensiva diante de suas faltas poderá contribuir para sensibilizar-lhe o coração, concitando-o a corrigir-se e a trilhar o caminho do bem. A indulgência para com o próximo tem como função clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e de ser e amparar-lhe a caminhada. Perdoar é suficiente para nos libertar? Não. É um grande passo, porém não suficiente. A lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas, acima de tudo, de auxiliar os nossos inimigos,
através da oração, de pensamentos fraternos e de atos que lhes ajudem a encontrar a felicidade. Muitos criminosos se regeneram sob o amparo e a orientação caridosa de suas ex-vítimas, movidos que são pelo influxo da lei de amor. Viu que lindo isso aí? E só para a gente finalizar esse evangelho, vamos ler o que nos diz André Luiz sobre esse item 17 do capítulo 10. Ele diz assim: em casa. Pratique em casa o exercício da indulgência. Pai grosseiro, não censure, tolere. Mãe apática, não recrimine, dialogue. Esposa difícil, não exija, ampare. Marido inábil, não critique, oriente. Filho rebelde, não discuta, aconselhe. Irmão hostil, não julgue, entenda. Parente ingrato, não condene, ajude. Tolerância nas reuniões sociais, suportando até mesmo exageros. Pode ser simples conveniência, mas na intimidade do lar, onde cada um se mostra como é, sem o verniz das regras de etiqueta, a indulgência com a família significa que você realmente está com Jesus e superou as aparências. Porque é em casa que se pratica a verdadeira caridade. É em casa que tudo inicia, assim como é no nosso pensamento que começamos a elaborar as nossas atitudes, as nossas ações, nossos atos para com o nosso próximo. Então, possamos olhar mais para dentro de nós do que para o próximo, observar mais as nossas atitudes, as nossas faltas, do que as atitudes e as faltas do próximo. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar. Lembrando sempre que temos atendimento fraterno no Messenger, se quiser deixar o nome daquele irmão que está enfermo, seja do corpo, seja da alma, no momento em que a depressão, a ansiedade estão aí tão presentes no nosso cotidiano, né? Aqueles irmãos que conhecemos, às vezes compartilham a caminhada conosco, nós fazemos as orações. Temos as irradiações diárias e outros evangelhos e mensagens no nosso canal. São todos bem-vindos. Então, já com as nossas águas, vamos novamente elevar o nosso pensamento, agradecendo a esse mestre de amor por tantas bênçãos recebidas. E que sabemos neste momento não foi diferente. Neste momento do Evangelho, que a luz adentra, a tua luz, Mestre Jesus, adentra todos os ambientes onde nos encontramos. Ah, Mestre amado, que assim seja durante essa semana. Que aquele irmão que procura um médico, que procura um carinho, um atendimento fraterno, que procura um trabalho, que está passando por uma situação difícil, seja de enfermidade, seja financeira, não importa, Mestre Jesus, porque tu sabes as nossas reais necessidades. Então te rogamos o amparo e o auxílio para todos nós, que tenhamos todos uma semana produtiva de trabalho, de estudos, e que o nosso pensamento esteja sempre voltado para o bem, porque assim teremos a certeza da companhia dos nossos anjos de guarda, da tua companhia, Mestre amado. Cuida de nós hoje e sempre, ilumina o nosso caminho. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.